Numa semana que se falou muito em injustiça sendo feita, esse vídeo é para te atualizar do que aconteceu, não apenas no caso do presidente Bolsonaro, mas no caso de um cara que vocês conhecem muito bem a história, o Felipe Martins. E bicho, nem Estomazil vai te salvar dessa, porque seja bem-vindo ao novo conceito de Estado Democrático de Direito. Aparentemente, na minha opinião, ele não tá valendo para todo mundo. Preparados? Então bora lá. Antes de ir aos casos mencionados, eu preciso comentar. Gente, vocês viram o Gilmar Mendes praticamente chorando a falar do Alexandre? Óbvio que eu não vou colocar o vídeo aqui porque, nossa, eu, Bárbara, revirei tanto meu olho que eu quase vi minhas costas. Portanto, eu não vou fazer essa sacanagem com vocês. Mas eu quis fazer esse comentário só pra falar de Gilmar Mendes mesmo, porque vocês viram o que rolou na CPMI essa semana? Então, o Careca tava lá e tava tentando explicar pra gente como ele pagou pra uma empresa que aparenta ser de fachada 7 milhões de reais em 7 meses a familiares de ex-funcionários do INSS. E nem de longe esse é o único caso. Vocês estão acompanhando essa CPMI? Vocês já entenderam as ligações entre as pessoas? Como eram feitas as transferências de valores? Então vocês me contam aqui, porque eu acho que se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo explicando direitinho o porquê a única saída pro Careca do INSS vai ser uma delação premiada. E olha só que coisa maluca. O advogado do Careca do INSS é um cara muito espirituoso, chegando a proibir o Careca de responder as perguntas do Marcel, porque, para esse advogado, o Marcel não tem perdão. Oi? O senhor tomou alguma providência em relação a isso? Avisou alguma autoridade de que estavam sendo feitos descontos indevidos quando o senhor soube disso por meio do call center da sua empresa? O senhor sabe que no ACT Sim ou não? Não vai responder mais. Dessa maneira não responde mais. Aí se você não responde. Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude quando soube dessas... Presidente. Senhor presidente. Excelência, ele não está se predispondo a responder as perguntas de Vossa Excelência. Então responda se o senhor tomou sem dizer sim ou não. O senhor tomou providência ou não? De uma forma bem objetiva. Quando soube. Não tem perdão. Não tem perdão o quê, doutor? O doutor está dizendo aqui que não tem perdão, senhor presidente. Para mim não tem perdão roubar de aposentado. Aliás, o advogado queria que o Marcel fosse proibido de fazer perguntas ao Careca do INSS, que, ao que tudo indica, tinha 22 empresas abertas para lavar dinheiro fruto de roubo de aposentados. Pelo menos é o que diz a investigação. Aí, vocês não acreditam? A OAB foi lá e fez um vídeo de repúdio contra a postura do advogado do Careca do INSS. Não, mentira. Ele fez um vídeo para apoiar o advogado do Careca do INSS. Juro pra vocês. E eu só queria saber onde está o vídeo de repúdio da OAB contra o pedido de prisão do Dr. Sebastião e a apreensão de celulares de advogados que atuavam no caso do Felipe Martins, porque eu não achei esse vídeo em lugar nenhum. Ah, é porque ele não existe. Mas foi interessante assistir o presidente da OAB Nacional dar as caras num vídeo para falar das prerrogativas do advogado do Careca do INSS. Até porque, no mesmo dia, Gilmar Mendes se declarou impedido de votar sobre a manutenção da prisão do Careca do INSS, que já possui 2 votos para ele continuar lá, preso. E o gabinete do ministro informou apenas, citando um trecho do Código de Processo Penal, que impede participação caso ele ou parentes sejam parte ou diretamente interessados no feito. Fim da explicação. Impedido por grau de parentesco ou por interesse direto no feito, logo, ou o Gilmar é parente do cara, ou ele poderia ser interessado direto no resultado dessa votação. E é algo que seria amplamente explorado para ele se declarar suspeito, porque nem o Jacó Barata Filho, que é casado com a sobrinha da esposa ao qual ele foi padrinho de casamento, ele se sentiu impedido de soltar o cara algumas vezes. Mas agora, no caso do Careca do INSS, blim, suspeição. Achei estranho? Sim, achei estranho. E tô atrás do motivo que não foi divulgado em lugar nenhum. Portanto, se alguém souber, me conta aqui nos comentários. E seu Careca do INSS? Delata logo, colega. Ou o único a tomar pra dentro vai ser o senhor. E talvez sua esposa e filho, já que eles estão com requerimento aguardando aprovação para serem convocados na CPMI. Aliás, a fofoca da Rádio Peão é que
Mesmo possuindo o HC para sequer comparecer, o Careca foi até lá na CPMI para tentar impedir que a sua esposa, que é sua sócia, e seu filho fossem convocados. A ver como votará a base do PT às vésperas de ano eleitoral sobre o assalto de idosos e aposentados. Aliás, estamos prestes a pegar a hipocrisia da esquerda e esfregar na cara deles, o que é praticamente o nosso hobby. Os caras tiveram coragem de meter Zé Dirceu na manifestação e dizer que conseguiram recuperar a pauta anticorrupção. E a mídia, ó, aplaudindo. Simplesmente inacreditável. Mas o projeto de lei antifacção que visa transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas deve começar a andar no Congresso na semana que vem. E é aí que o filho vai chorar e a mãe não vai ver. No caso, a mãe mídia. Porque o governo Lula já se posicionou contrário a transformar o PCC e o CV em grupos terroristas. Então, como que eles votarão nesse projeto? Hein, Juvenal? Só pensa nos tweets carpados que tentarão ser dados na cara da população que está muito mais preocupada com facção criminosa do que defesa da democracia, segundo pesquisas recentes. Vai ser bonito de ver. Cobriremos. Mas tá, vamos derrubar as narrativas e começar a falar do judiciário. E que Deus me ajude. Quantas vezes você ouviu a Suprema Corte dizer que o Congresso não poderia votar a anistia porque a anistia era inconstitucional? Quantas vezes você ouviu parlamentares dizendo que vai ter que ser dosimetria porque o Supremo já decretou que a anistia é inconstitucional? Bem papagaios mesmo. Pois é, a questão é que durante a Assembleia Constituinte, os nossos constituintes aprovaram um destaque que pedia para suprimir o texto atual de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democrática fossem passíveis de graça e anistia. Tcharam! Os próprios constituintes, sabendo que poderiam existir crimes políticos no Brasil, incluíram na nossa Constituição a possibilidade do Congresso, se assim julgasse válido, conceder anistia. Ou seja, a anistia para crimes contra a democracia é constitucional. Logo, os ministros aparentemente estão mal informados. E a anistia é um tema exclusivo do Congresso, de caráter político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência da lei promulgada consagrando tal medida. Haha, falei bonito, né? Mas essa fala não é minha, é do Gilmar Mendes. Então, a anistia para esse caso específico do suposto golpe não é inconstitucional como tentaram te vender. E quem fala isso está espalhando fake news e desinformação, porque é o que diz a Constituição. Dito isso, no dia 7 de outubro, às 4 horas da tarde, vai haver uma caminhada pela anistia em Brasília com concentração em frente à Catedral. Se você puder, se programe para comparecer porque é importante. A gente evoluiu, aprendemos sobre a nossa Constituição, coisas que nem os que deveriam saber conheciam. E nada mais democrático do que exigir que ela seja cumprida, não é não? Anistia já. E aproveitando que eu falei dos ministros, Bolsonaro foi preso com base no inquérito que investiga o Eduardo. Passados-se 2 meses, a PGR ofereceu denúncia, mas não indiciou Bolsonaro porque o PGR não viu crime em um pai ajudar um filho.
Os advogados do presidente Bolsonaro entraram com um pedido de soltura imediato, visto que o cara não foi denunciado e está preso por quê? Até agora, a justiça não respondeu. Mas a prisão do Bolsonaro o impediu de organizar a oposição para 2026. E hoje, o que vemos são jornais pagando de TV fofoca, tratando como matérias manchetes plantadas na intenção de tirarem completamente Bolsonaro do pleito. Como se ele não existisse mais. Sim, a gente está vendo. E na hora da revisão histórica, esse ponto vai voltar com força. Só avisando. Bolsonaro preso quando deveria estar solto, sem sequer ser denunciado, incomunicável, com um monte de gente falando em seu nome sem que ele possa se defender ou dar a sua versão ou posição. Como o maior nome da oposição nacional, impedido de novo de organizar a oposição em ano pré-eleitoral. Na cara de todo mundo. Mas fica pior. Deixa eu te atualizar sobre o Felipe Martins. Então, vocês lembram do depoimento do Felipe, onde pela primeira vez ele pôde se defender das acusações que recebeu? E foi avassalador. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo da íntegra do depoimento dele, com 3 horas de duração, que foi assistido por mais de 550 mil pessoas. Ficamos todos chocados com toda a circunstância que envolve o seu caso. E o Felipe falando foi mais que esclarecedor. Para a acusação foi praticamente mortal. Eu lembro que o ICL Notícias, que é esquerdista, chegou até a jogar a toalha no caso do Felipe. Ouça. Dos depoimentos que a gente já viu aqui no STF. Primeiro, o Batista Júnior não confirma a presença de Felipe Martins na reunião da qual ele participou. E o Freire Gomes, que participou das duas, diz que não poderia garantir que era Felipe Martins quem estava lá. Tinha algum assessor, algum ajudante, mas ele não se lembrava quem era. Então, você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias. Então, a sua impressão, Heloísa, acompanhando tudo, jornalistas, né? Você era uma delas, é de que o Felipe Martins conseguiu, na hora da defesa, quer dizer, não é que ele derrubou a tese de que havia uma minuta, mas ele chegou bem perto de derrubar a tese de que ele estava lá nessa reunião. Serviu para ele, né? Para ele escapar. Ou isso pode ter também consequências para todo o processo. O que você pode dizer para a gente, Heloísa? Olha, Rodrigo, eu não vou falar só da minha impressão. Eu conversei com um advogado que estava aqui, que não faz parte do processo, que é de fora, uma pessoa que acompanha para analisar o que está acontecendo. E a impressão dessa pessoa foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então, pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo. Vocês entenderam o tamanho do problema que é Felipe Martins, dito pela boca da própria esquerda? Então, deixa agora eu te contar o que o Estado Democrático de Direito fez. Segura o queixo, porque ele pode cair. Ou não, né? Você pode estar acostumado com essa democracia, né? Durante a fase de instrução, que é a fase da produção de provas, a defesa do Felipe Martins atacou ponto a ponto a denúncia oferecida. Em síntese, a acusação possuía o registro de entrada que não possuía cadeia de custódia. Grava essa informação porque ela é muito importante. E para rebater esse registro de entrada que simplesmente, blim, apareceu no processo, a defesa do Felipe apresentou documentos do GSI publicados pela CGU em 2023, antes das investigações começarem, que, a pedido de uma ONG, forneceram e divulgaram os registros de entrada do Palácio do Alvorada da época dos fatos, em 2022, mostrando que não havia registro de entrada do Felipe, conforme apontado pela denúncia e pelo registro de entrada apresentado como prova, que não possuía cadeia de custódia. Aí ficou meio constrangedor, né? Eu sei. Mas a acusação do Felipe também se sustentava no que o Alexandre afirmava ser o depoimento da testemunha Freire Gomes, que, segundo a denúncia, tinha afirmado que o Felipe Martins estava na reunião.
Coisa que depois o próprio Freire Gomes desmentiu e disse que nunca disse que o Felipe estava lá, porque mesmo hoje ele seria incapaz de dizer qual era o assessor que estava presente. Segundo a prova, pau! Catapultada. E foi aí que sobrou a delação do Cid. Mas tá, concluída a oitiva das testemunhas e dos réus, o Alexandre abriu um prazo para, caso algumas das partes julgasse necessário, solicitar diligências adicionais. Valia tanto para a defesa quanto para a acusação. E quer dizer o seguinte, você quer inserir mais alguma prova? A hora é agora, galera! A defesa do Felipe, dentre outras coisas, pediu que o GSI fornecesse as imagens de segurança do Palácio do Alvorada para provar que ele não estava presente na reunião, que sequer estava no Alvorada no momento indicado. Mas o Alexandre não atendeu ao pedido da defesa e negou o acesso às imagens, porque aparentemente eles já tinham os registros de entrada como prova suficiente. Já a PGR não pediu nada, nenhuma diligência adicional para a produção de provas pós-denúncia. Então, beleza, fim do prazo adicional para diligências e proclamado o fim da fase de instrução. Quem anexou prova anexou, quem não anexou não anexa mais. Quase um trava-língua do direito penal. Se bem que, na verdade, a defesa até pode, até o último momento, trazer provas. Mas a acusação não. A não ser que eles façam novas diligências, encontrem novas provas, façam o aditamento da denúncia e o processo recomece para a análise dessas novas provas. Senão, seria cerceamento de defesa, coisa que a nossa Constituição proíbe. Mas aí, por esse contexto, você já deve imaginar o que aconteceu, né? Encerrada essa etapa e aberto o prazo para as alegações finais, que é o momento que, após a análise de todo o processo, a PGR conclui a acusação ou opta pela manutenção da denúncia, ou até mesmo desiste da acusação por entender que as provas foram insuficientes? Pois é, uma vez encerrado esse prazo de alegações da acusação, abriu-se imediatamente o prazo da defesa. E foi aí que tivemos nosso momento Kinder Ovo. Veio uma surpresinha junto. Coisas totalmente novas que não estavam em lugar nenhum dos autos, nem no relatório da PF, nem na denúncia da PGR, muito menos nos 78 terabytes, apareceram. Além disso, coisas que não estavam na denúncia e, em alguns casos, nem no relatório da PF, mas constavam nos 70 terabytes entregues aos acusados às vésperas de suas oitivas, se faziam presentes. E esse ponto específico é muito interessante, porque o Alexandre cansou de dizer que as defesas choraram à toa com os prazos ridículos para análise desses teras, porque a acusação não havia usado nada que estava ali. Relembrar a todos que absolutamente todas as provas utilizadas pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, todas as provas, absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo desde o início e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Essas novas provas que não foram utilizadas pela Procuradoria-Geral, não foram utilizadas pelo juízo, por nenhum dos ministros, para o recebimento da denúncia, e não serão utilizadas para formar um juízo condenatório, ou seja, não há nenhum prejuízo, porque não faziam parte da acusação, e, na verdade, não faziam parte do processo e não fazem parte da acusação. Alexandre falou por diversas vezes que todas as provas usadas pela acusação foram entregues aos acusados. Mas isso definitivamente não se aplicou ao Felipe. Afinal, Felipe, desde quando estava preso, pedia acesso à sua geolocalização. E esse acesso foi sempre negado. E sabe onde estava essa informação? Pois é, nos 78 terabytes. Obviamente, a defesa extraiu essas informações e usou os dados para mostrar que Felipe não estava no Alvorada no momento das reuniões, o que, por óbvio, levanta suspeitas sobre os registros de entrada apresentados pela acusação. Afinal, se os dados de geolocalização mostravam que o Felipe não estava no Alvorada e que no momento de uma dessas reuniões ele estava em trânsito num Uber,
como é que seu nome apareceu nos registros de entrada do Alvorada? Isso levou muita gente a se questionar se não seria esse o motivo dos dados de geolocalização nunca terem sido entregues à defesa do Felipe antes. Mas óbvio que isso é só especulação popular. E sabendo que o Felipe havia protocolado esses argumentos em sua defesa, olha só o que o Estado Democrático de Direito fez. Em setembro de 2025, sim, esse mês, é enviado um ofício ao GSI meio que pedindo socorro na resposta que deveria ser apresentada aos argumentos da defesa do Felipe. Afinal, a defesa meio que passou um trator nos registros de entrada sem cadeia de custódia usadas como prova. E como disse a jornalista de esquerda, isso poderia levar geral a questionar o trabalho da Polícia Federal em todo o processo. É importante você saber que o famigerado registro de entrada apareceu pela primeira vez no pedido de prisão do Felipe. Nesse momento, estamos em 2024. Aí, depois do documento ser apresentado como prova para justificar a prisão dele, a Polícia Federal solicitou ao GSI, os responsáveis por aquele registro, mais detalhes a respeito, tipo, conte-me mais. E foi então que o GSI responde, mas não com dados de entrada e saída, mas sim explicando como esses registros são feitos. E informam que esses registros eram manuais feitos em papel e caneta, diferentemente do que conhecemos numa planilha computadorizada exposta nos julgamentos. Nesse momento da história, não existe um registro de que esses dados foram enviados do GSI pela Polícia Federal. Mas então, eu não te falei que o GSI foi oficiado a dar uma mãozinha para responder à defesa do Felipe? Pois é, o GSI então emite um ofício esse mês, setembro, com os registros de entradas feitos à mão, escaneados, o que mais uma vez quebra a cadeia de custódia da prova, porque esse documento deveria ter sido entregue lá atrás, no início do processo. Mas a PGR anexou o ofício no melhor estilo. Vai que cola. E para responder à defesa do Felipe, que sempre questionou a cadeia de custódia desses registros de entrada, agora, mais de um ano depois, o GSI informa que sim! Os registros de entrada não apareceram do nada nos autos do processo, não, senhor. Fomos nós, o GSI, que forneceu. Tá bom? Aí você pode pensar que o GSI, para sustentar essa afirmação, anexou o pedido da Polícia Federal de acesso aos registros lá atrás, quando prenderam o Felipe, a fim de obtenção de provas. E até mesmo a resposta do GSI à época, mostrando que, de fato, eles entregaram esses registros há mais de um ano atrás, né? Pois é, mas se você pensou isso, você se enganou. Eles simplesmente disseram que entregaram isso a pedido da Polícia Federal em 2024 e acredite na palavra deles. Fim. Porque em democracias é assim que funcionam as produções de provas, tá? No estilo La Garantia Soy Yo. Agora, olha essa que bizarro, e é só o que eu posso dizer. Bizarro. O GSI também apresentou uma normativa de 2023 informando que os registros de entrada do Alvorada só estavam registrando as entradas de pessoas que iam falar com o presidente da República. E nisso aqui eu acho que eles estão tentando deixar claro que se o nome do Felipe estava no registro, segundo a normativa de 2023, era porque ele estava indo falar com o presidente. Só que tem um problema gigante nisso aí. A normativa é de 2023 e o registro de entrada é de 2022. Logo, qual que é o ponto? Como o Felipe era assessor do presidente, um dos seus locais de trabalho de fato era o Alvorada. E o GSI agora parece tentar afirmar que se o nome do Felipe estava lá, não era apenas presença no local de trabalho, mas sim para falar com o presidente Bolsonaro, quando a normativa só entrou em vigor em 2023, pós-fato. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas, enfim, se a defesa tivesse recebido essas informações na fase de instrução, ela poderia pedir análise da cadeia de custódia e verificação de datas, além da verificação das pessoas que teriam feito esses registros, que, para variar, escreveram o nome do Felipe errado e não registraram a saída do Alvorada. Tipo, ele tá lá até hoje. Pois é, né? O Felipe dá um azar nessas coisas. Registraram seu nome errado, registraram sua entrada e não registraram sua saída no Alvorada, nos Estados Unidos. Que cara azarado ele! E para finalizar, você lembra que a defesa do Felipe apresentou os registros de entrada divulgados pelo GSI a pedido de uma ONG em 2023 e lá o seu nome nem aparecia? Pois é, para responder isso aí, o GSI se limitou a dizer que
aqueles registros oficiais divulgados era parcial. Tá bom para vocês? Espero que não, porque continua. Agora era a vez da Polícia Federal lidar com os dados da geolocalização e registro de Uber que tiraram o Felipe das reuniões no Alvorada. Se liga no resumo da explicação. A Polícia Federal aponta que o celular do Felipe teve um comportamento estranho, dizendo que até outubro de 2022 tem uma geolocalização intensa e depois o celular dele passa a ficar muito tempo em casa. Tipo, o cara até outubro saía muito e do nada parou de sair um tanto. Lembrando que em outubro as eleições acabaram e o presidente Bolsonaro ficou muito doente com erisipela. Então você não precisa ser um gênio para concluir que sim, o trabalho deve ter diminuído bastante. Mas a PF faz outra constatação. A alegação é que, como o celular do Felipe ficava bastante em casa, logo ele deveria estar usando outro celular. E as provas para isso? Eu achei uma justificativa bem simples para se recusar a aceitar os dados de geolocalização como prova. Até porque queimava os registros de entrada, né? Mas olha o tamanho da loucura. No dia 7 de dezembro, dia da famigerada reunião, o Felipe recebeu uma ligação e a geolocalização mostrou que ele estava de fato em casa. E essa informação vai de encontro com os registros da Uber, que mostram que naquele dia 7, do horário da reunião, o Felipe chamou um Uber de sua casa e estava em deslocamento pelo aplicativo longe do Alvorada. E aí, para a Polícia Federal desmentir os registros da Uber que casavam com a geolocalização, a Polícia Federal alega que o Felipe usava outro e-mail para o aplicativo e que isso meio que provava que ele tinha 2 celulares. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Porque pode ter ficado meio confuso. A Polícia Federal acha que para você usar 2 e-mails, você precisa ter 2 aparelhos de telefone, porque deve ser impossível você possuir vários e-mails usando o mesmo celular em pleno 2025. Socorro! A Polícia Federal também traz outros elementos para embasar a denúncia, tipo que o Felipe foi até um restaurante jantar com um padre que teria falado com o Bolsonaro. Logo, é óbvio que o Felipe estava na reunião golpista que tinha acontecido de manhã. Nem é forçação de barra não, tá? Tá tudo nas alegações finais. Vai lá e lê porque prova tudo. Para encerrar, durante todo o processo, a defesa alegou que o Felipe escreveu um discurso após as eleições, em 31 de outubro, onde Bolsonaro iria fazer duras críticas a todo o processo eleitoral, mas no final reconheceria a derrota, anunciando a dura oposição que faria ao PT. Esse documento foi encontrado pela Polícia Federal, mas nunca foi apresentado nos autos do processo. Ou seja, em 31 de outubro, época em que o presidente ficou muito doente com erisipela, o texto produzido reconhecia a derrota. E vale lembrar que, após as eleições, o presidente Bolsonaro pediu publicamente que se desobstruíssem as vias, diminuindo a tensão social. E também deu a seguinte declaração lá no Alvorada. Não senti saudade da gente. Meu amigo, você só sente saudades de algo que você não tem mais. Se ele não ia sair, não haveria saudades. Pois é. Mas agora a Polícia Federal meio que alega que o discurso do Felipe havia mudado durante o mês seguinte, porque o delegado presente na busca e apreensão em sua casa supostamente tirou uma foto do celular de sua esposa, de um texto recebido num grupo de WhatsApp, e que esse texto era bem indignado com o resultado das eleições. E eu acho que a esposa do Felipe e mais 49,1% da população recebeu textos assim nos grupos de Zap da época. E essa foto tirada, sem cadeia de custódia alguma, está sendo usada para dar contexto que o Felipe tinha sido republicano em seu discurso escrito, mas que a esposa receber uma mensagem que circulava na internet em grupos de WhatsApp seria agora a prova de que, na verdade, o Felipe era um radical. Ah, vá! E galera, do ponto de vista legal, no mínimo, presta atenção, no mínimo, teria que rolar um desentranhamento do processo e a retirada desses itens da alegação final da PGR, porque tudo que eu citei aqui apareceu após a fase de instrução. Mas se ainda assim quisessem usar essas novas provas, teriam que aditar a denúncia, que seria a apresentação dessas provas ao juiz, à defesa, e só depois seguir com o processo, inclusive para o núcleo 1 do presidente Bolsonaro. Mas, sinceramente, eu não acredito que sequer vai haver um prazo adicional para a resposta, porque
Isso aqui é Estado Democrático de Direito. E a defesa, que já teria apenas 15 dias para responder às alegações finais, agora vai ter que se virar dentro desse prazo para analisar as novas provas e rebatê-la após o fim da fase de instrução. Porque isso aqui é Brasil. Isso aqui é Estado Democrático de Direito. Imagina só o Felipe não sendo condenado depois de passar 6 meses preso e 10 dias numa solitária, indo em todas as mídias expor o que aconteceu e todas as violações ao qual ele foi vítima. Você imagina o tamanho do estrago, até mesmo dentro do processo? Mas que tudo isso fique como registro histórico de tudo o que está acontecendo. E tá todo mundo vendo. Porque um dia esse caso estará sendo estudado nas faculdades de Direito Brasil afora e discutido no Senado da República, já que o povo não deixará aquela casa renovada esquecer. E eu espero que isso fique bem claro. Força, Felipe! E já que você ficou até aqui... Pra gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente pro nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar pra minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo! Então, galera, assinando teatualizei.app, você financia a minha defesa, o meu trabalho. E, aliás, você já assistiu o último documentário aqui no canal? Se não, vai lá assistir porque é importante. E patrocina essa jornada que apenas começou. Com 10 bonouros por mês, você entra para a melhor família da internet e recebe conteúdos exclusivos, lives que eu só faço por lá, documentários e ainda utiliza o app como rede social para postar suas opiniões e trocar ideia com quem pensa igual a você. E pra galera que não curte ficar renovando a assinatura, no plano vitalício você recebe de brinde essa bandeira exclusiva de um movimento que só para quando formos nós os últimos a ficarmos de pé. Reaja Brasil. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Felipe será condenado ou a justiça desse país vai criar juízo? Pelo menos nesse caso. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.